Processos do 8 de janeiro e de Jair Bolsonaro anulados em Brasília devido ao grave erro jurídico que aconteceu durante o julgamento. Nós vamos mostrar essa bomba aqui que acabou de chegar para nós. Nós temos provas e vamos mostrar agora o que está acontecendo em Brasília. Uma grande reviravolta. Alexandre de Moraes sem saída, porque agora a PGR mais a Polícia Federal encontraram provas e vão para cima com tudo. Pessoal, realmente o clima está tenso em Brasília. Com essas últimas informações que temos para mostrar aqui, um jurista, um advogado, encontrou um álibi ali e vai mostrar tudo para nós aqui. Preste bastante atenção. Toda essa história pode cair por terra agora e está na mão de um ministro. Você vai entender quem que é esse ministro que vai bater esse martelo e pode vir trazer a salvação para o povo brasileiro. Vamos ver agora o pessoal da Ancapsu ali vai trazer. Inclusive você deve se inscrever no canal Ancapsu, que é excelente. Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da nulidade dos casos do 8 de janeiro. Sim, todos os casos referentes ao processo do, entre aspas, golpe e também das pessoas do 8 de janeiro. O advogado Silvio Kuroda explica por que são todos os processos nulos de pleno direito, devido à violação do promotor natural. Vamos entender o que é isso daqui e por que isso aconteceu. E é documentado, né? Evidentemente é documentado, está claramente documentado ali. Isso abre uma brecha extremamente interessante caso os outros ministros do STF queiram resolver o problema do Alexandre de Moraes. É uma maneira de anular o processo inteiro de forma muito simples, com um embasamento claro, um embasamento óbvio. Vamos entender esse caso aqui? Pois bem, se trata de mais uma investigação muito bem feita pelo David Agape, que tem feito um trabalho de investigação muito bacana. Recomendo muito que você compre a assinatura da investigação, que é o blog dele, né, que ele bota as informações aqui, vale muito a pena mesmo, né? Eu vou dar uma visão geral do que ele está falando aqui, mas é lógico, para você ver todos os detalhes, você vai ter que ir no site dele. E o que ele está falando basicamente? Ele fez uma entrevista com o Silvio Kuroda, que é um advogado de algumas das pessoas do 8 de janeiro, né? E basicamente o que ele coloca aqui, o Kuroda explica que as denúncias apresentadas pelo subprocurador Carlos Frederico dos Santos violaram o princípio do promotor natural. A regra do juiz natural todo mundo sabe qual é, mas o promotor natural também é uma regra reconhecida na doutrina do direito, tá? Ela está implicada aqui no artigo 5º da Constituição, no inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Repara que fala claramente autoridade competente. Processado nem sentenciado, ou seja, está falando de promotor e juiz. O juiz natural é um termo mais conhecido, né? É aquela ideia de que você não pode escolher qual juiz que vai te julgar. As regras do direito brasileiro dizem que se você entrar com uma ação qualquer contra alguém, o juiz vai ser sorteado de acordo com uma regra definida. Pode ser sorteio, pode ser prevenção, tem uma regra específica para isso. O ponto é que você não pode escolher quem é que vai ser escolhido para julgar o caso. Como vocês bem lembram, um problema que teve do juiz natural no Brasil foi justamente o caso do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 pelo então presidente do STF, o Toffoli, em que ele designou o Alexandre de Moraes como o responsável por esse processo. Isso não é o que diz o juiz natural. O juiz natural indica que teria que ter havido um sorteio entre os ministros do STF para ver quem pegaria esse processo, quem seria o relator desse processo. No momento que você escolheu o juiz do seu processo, você está fraudando o processo. Não é um devido processo legal, né? O motivo disso é óbvio, porque se uma parte pode escolher qual é o juiz que vai julgar ela, evidentemente ela vai escolher um juiz que seja mais favorável ao lado dela, ou né, piore para outra parte. Então você já tem aí na criação do processo um vício de origem, que é esse vício do juiz natural, do problema do juiz natural nesse caso. Só uma curiosidade, tá? Na ética libertária, vocês sabem, isso é substituído pelo amplo acordo entre as partes. Então, não existe o processo, não existe a garantia do juiz natural na ética libertária, no direito privado. O que acontece nesse caso é que ambas as partes escolhem o juiz que vai julgar o caso, e com isso você tem também a garantia de que você não vai ter uma parte, não vai ter um juiz que é favorável a um dos lados, né? É uma das maneiras de você resolver isso no sistema anarcocapitalista.
trabalhista. Os demais controles todos que você tem, o devido processo legal, vocês sabem, né? O devido processo legal é um conjunto de controles que você tem para minimizar erros em processos, né? A atividade jurisdicional de você dizer quem é que está certo, quem é que está errado, é uma atividade que existe desde os primórdios da humanidade. Vocês sabem, Salomão, o rei Salomão, era um juiz muito ponderado, né, muito sábio e coisa e tal. Tá lá na Bíblia esse negócio, né, no Velho Testamento, coisa antiga pra caramba. Só que ao longo de toda a história humana, o pessoal percebeu que essa atividade de julgar é difícil, é complicada, tá? Ela pode gerar um monte de problemas, aí, um monte de erros. E o devido processo legal é justamente um conjunto de controles que você tem para evitar erros, evitar que o juiz decida errado. Não é uma garantia, não é que se tem o devido processo legal vai sempre o julgamento ser correto, não é isso. Mas pelo menos você evita os principais problemas que foram identificados na história. É uma série de requerimentos, a ampla defesa, o contraditório, o direito a uma segunda instância, uma segunda jurisdição. Enfim, tem uma série de passos que você define, uma série de controles que você coloca para evitar erros no processo. Um desses controles é o juiz natural. E também o promotor natural. Porque lembra, o promotor é o cara que vai acusar numa ação penal, né? Então, numa ação penal, o promotor é o cara, digamos, o cara que quer condenar, é o cara que quer botar a pessoa na cadeia. E, do outro lado, você tem o advogado de defesa. O advogado de defesa é escolhido pela pessoa que está sendo acusada, pelo acusado no caso. O promotor não pode ser escolhido por ninguém. E, evidentemente, da mesma forma que existem juízes melhores e juízes piores, também existem promotores melhores e promotores piores. Tá? Isso, lógico, eu quero dizer no sentido da sua ação. Para aquele caso específico, tem promotores que pegam mais nesse tipo de ação, tem outros promotores que têm mais o entendimento de outra forma em outra ação. Então, dependendo da ação, você tem coisas diferentes aí, né? Então, o princípio do promotor natural é um princípio importante também dentro do devido processo legal aqui na justiça brasileira. E está aqui na Constituição, inciso 53, ninguém será processado, que é o caso do... Aqui, ó. Ninguém será processado, ou seja, é o promotor, e nem sentenciado o juiz, senão pela autoridade competente. Ou seja, se você determinar que a pessoa que apresentou a denúncia pelo Ministério Público, ela não é o promotor natural em um caso, o caso é nulo de pleno direito, nulo, completamente nulo, nada se produz dele, né? Nessa entrevista exclusiva para a investigação, Kuroda explica as denúncias apresentadas pelo subprocurador Carlos Frederico dos Santos violaram o princípio do promotor natural. A regra que garante que todo acusado seja processado por um promotor com atribuições previamente definidas em lei e não por alguém designado para um caso específico. Essa atribuição cabia à então vice-procuradora-geral da República, a Lindora Araújo. A Lindora Araújo, vocês sabem, ela tomou várias decisões, inclusive ela foi uma das promotoras que brigou contra o inquérito das fake news, teve uma série de problemas com Alexandre de Moraes, e ela nunca abriu mão dessa função. Por isso, segundo Kuroda, as denúncias de Carlos Frederico não têm validade. Ele cita portarias publicadas no Diário Oficial, aí tem imagens aqui no coisa, que mantinham Lindora como titular das ações no STF e apenas criavam um grupo de apoio coordenado por Carlos Frederico, sem lhe conferir poder para oferecer denúncias. Ao ignorar esse limite, o STF abriu espaço para um tribunal de exceção, no qual promotores e juízes são escolhidos a dedo. O Alexandre de Moraes foi escolhido pelo Toffoli, né, porque tudo isso daqui, o que acontece? Existe uma regra do direito que é, se você já está analisando um caso, então você é prevento daquele caso, ou seja, você vai ser chamado para tudo que tem derivado daquele caso. E o Alexandre de Moraes foi escolhido para o inquérito do golpe, coisa e tal, por prevenção, porque ele já vinha desde a época do inquérito das fake news, sendo prevento nisso, e no inquérito das fake news, como é que foi essa escolha original dele? Não foi por sorteio, foi porque o Toffoli indicou. Então, o Alexandre de Moraes, ele já está violando o devido processo legal nesse caso, e também o fato de que o Frederico, né, o Carlos Frederico, indicou essa ação, também violaria esse princípio do promotor natural. O afastamento de Lindora surge como uma manobra, em tese inconstitucional. Ela já havia se posicionado contra investigações de cunho político e entrou em choque com Alexandre de Moraes em diversas ocasiões, defendendo suas prerrogativas. Tentou encerrar o chamado inquérito das fake news, e isso é verdade, eu lembro, eu fiz vídeo sobre isso, ela pedindo para encerrar o inquérito,
Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, todo mundo sabe, inquérito que não acaba nunca é inquérito de ditadura, não tem esse negócio não. Em parecer revelado pela Folha de São Paulo em agosto de 2024, classificou como inconstitucional o uso da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a EED, o órgão do Eduardo Tagliaferro lá no TSE, que era responsável por descobrir se tinha verdade ou mentira nas coisas, né? Que passou a atuar como polícia investigativa, foi o que aconteceu de fato. O documento pedia anulação das medidas baseadas nos relatórios da EED e advertia que o Judiciário não pode investigar crimes de ofício. Por quê? Porque isso é atribuição do Ministério Público, né? Ou seja, a briga aqui é entre Ministério Público e Justiça. O Alexandre de Moraes não só está tomando conta do STF, né, querendo mandar em todo mundo do STF, como também está diminuindo o poder do Ministério Público. É típico de ditadores isso daí. O cara quer poder, poder e poder. E se alguém não parar esse cara, ele vai chegar à situação do Stalin, né? O Stalin na União Soviética também, ele tinha um cargo lá de secretário do partido, não sei o que lá, mas a verdade é que ele não deveria ser ele que mandava em tudo. Mas no final das contas era ele que mandava em tudo. E por quê? Porque todo mundo ficava quieto, todo mundo tinha medo do Stalin, ele tinha um mecanismo de repressão enorme lá no coisa, mandava matar milhares de pessoas por dia só por esporte, para qualquer pessoa que fosse contrária a ele morrer, e ele mandava aviso para os outros, então ele mandava em tudo. É mais ou menos o que o Alexandre de Moraes está se tornando aqui no Brasil, né? Aqui, ó. Apesar do afastamento informal da vice-procuradora, ou seja, foi criado esse grupo para investigar o 8 de janeiro, a prerrogativa de apresentar a denúncia era dela. Caminho para o qual o então procurador-geral, o Augusto Aras, colocasse Carlos Frederico à frente da força-tarefa do dia 8 de janeiro. Essa designação, no entanto, não conferia poder legal de apresentar denúncias. Mesmo assim, ele se tornou o rosto público da acusação e, como resultado, chegou a figurar na lista tríplice do STJ. Em 10 de julho de 2025, porém, o presidente Lula nomeou a Maria Marluce Caldas Bezerra, promotora estadual de Alagoas, para a vaga. Ou seja, o cara ainda se ferrou, ele achava que ia pegar a vaguinha no STJ, o promotor ia entrar no STJ, mas foi escolhida outra pessoa, né? Então, ele ressalta aqui que o fato de ter havido essa nulidade, isso anula tudo, tá? A entrevista é muito interessante, tem muito mais coisa aqui, tá? Ele explicando todos os detalhes, como é que funcionou, que ele já pediu essa nulidade desse processo no STF, mas o Alexandre de Moraes simplesmente anula, simplesmente ignora. Ou seja, falta isso chegar numa... Aqui tem as imagens todas aqui da criação do grupo, que não afasta a Lindora Araújo, ou seja, falta o resto do plenário do STF julgar esse caso e decidir essa coisa. E aí que eu falo para vocês, olha a oportunidade que tem o STF. Lembra que eu falei para vocês que essa era uma das alternativas que o STF tinha? Ah, faltou um carimbo aqui, faltou uma regra qualquer aqui, a gente pega um negócio aqui que está errado e anula o processo do Bolsonaro e do pessoal do 8 de janeiro, anula a porra toda. Pronto. Tá dado o caso de nulidade aqui. É só alguém no STF com coragem. André Mendonça, tô falando de você. Pois é, agora você vai ver uma outra parte dessa matéria que é o Deltan Dallagnol vai trazer. Aquele procurador de justiça ali que colocou o Lula ali na cadeia. Olha só, tem uma situação entre a PGR, a Polícia Federal, e o Moraes, que agora ele ficou sem saída. O que ele vai fazer? Vejam só, pessoal, o Deltan Dallagnol vai mostrar, realmente, parece que o togado, o ditador da toca, agora não tem saída frente a essas acusações e a essas denúncias aqui que aparecem na PGR e na Polícia Federal. Confira. Moraes é emparedado no caso Bolsonaro. Para tudo o que você tá fazendo aí, porque o ministro Alexandre de Moraes acabou de ser emparedado no Supremo naquela investigação em que Moraes decidiu colocar a polícia para cercar, para monitorar a casa do Bolsonaro 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo por conta de um suposto risco de fuga, mas que não foi comprovado até agora. Você lembra que depois de ele decidir pela vigilância ininterrupta e ilegal contra Bolsonaro, aí veio o diretor-geral lulista da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, e ele pediu isso aí, ó. Ele pediu ao ministro Alexandre de Moraes que os policiais façam isso, esse monitoramento, dentro da casa do Bolsonaro, praticamente morando com ele. Você lembra disso? Esse aqui é o pedido dele, ó. O pedido que ele encaminhou lá pro Supremo Tribunal Federal. Um pedido absurdo. Pois é. Moraes deu um prazo para a PGR se manifestar e ela se manifestou e o parecer do PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, chegou. E adivinha? Olha só, gente, essa aqui vai surpreender vocês.
ele foi contra o pedido da Polícia Federal e contra colocar agentes da Polícia Federal dentro da casa do Bolsonaro. Gente, um sopro de bom senso, pelo menos um sopro de bom senso nós tivemos nesse caso, né? Apesar de a PGR estar totalmente errada em primeiro lugar em ter dado um parecer favorável a esse cerco policial em torno da casa do Bolsonaro, que foi na verdade um pedido não da Polícia Federal, mas um pedido de um opositor político do Bolsonaro. Foi um pedido do deputado Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, também conhecido como Lindinho das planilhas da Odebrecht. E falando em lindinho, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou aqui do meu novo corte de cabelo? Tá lindinho ou não tá? E deixa eu fazer essa pergunta para descontrair, porque a gente fala toda hora de tensão, gente. Toda hora coisa ruim, não é? E a gente tem que descontrair. Eu sou investigado lá em inquéritos do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, tenho pedidos, ações contra mim na justiça, então a gente tem que também descontrair. Da outra vez, ó, o pessoal gostou do meu corte de cabelo, quero ouvir o que você achou, me conta aí nos comentários, mas eu não sou, se ele tiver bonito, ó, não é o mesmo tipo de cabelo lindinho do Lindinho Lindenberg Farias, aquele lindinho das planilhas e propinas Odebrecht. Aqui vai ser outro tipo de lindinho, né? Só que, gente, tem um problema em tudo isso aí que eu falei pra vocês até agora. O Moraes, ele tá entre a cruz e a espada. Ele tá numa encruzilhada, numa verdadeira sinuca de bico, tendo que escolher entre dois pedidos diametralmente diferentes. Um pedido foi feito pelo PT e pela PF, que hoje lá no STF, o PT e PF dá praticamente a mesma coisa, né? E outro foi feito pela PGR. E a questão é, qual dos dois que o Moraes vai escolher, hein? Qual que vai ser a escolha de Sofia do Moraes? Vai me contando aí também a sua opinião aí no chat, que é isso que a gente vai analisar agora. Bora aqui para a matéria sobre o parecer do Paulo Gonet. Dá uma olhadinha aqui comigo. Segundo o PGR Paulo Gonet, reforçar a segurança dentro da residência seria uma medida desproporcional nesse momento. Cara, uma voz da razão, né? Ele afirmou que a prisão domiciliar já está em vigor e que é preciso cautela para garantir a aplicação da lei, mas sem comprometer a privacidade do ex-presidente. Ainda bem, alguém com bom senso. Diz lá o PGR Paulo Gonet, olha as aspas aqui. Observo que não se aponta a situação crítica de segurança no interior da casa. Ao que se deduz, a preocupação da Polícia Federal se cingiria ao controle da área externa à casa, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno, que confina ou que tem contato com outros tantos terrenos de iguais características. Certamente, porém, que há que se ponderar a expectativa de privacidade também nesses espaços. Preste atenção. A PGR não foi 100% contra o pedido da PF, não. Ela foi contra o pedido da PF nesse momento. Ou seja, pode ser que, em um momento futuro, até a PGR concorde com essa absoluta insanidade absurda e peça para colocar policiais dentro da casa do Bolsonaro para morarem ali, com ele, com a Michelle, com a filha menor de idade. Se imaginou? Consegue imaginar que inferno? Que perda de intimidade da família? Apesar do Gonet ter sido contra agora, ele apresentou uma alternativa aqui ao pedido da Polícia Federal. Como alternativa, Gonet sugeriu que a vigilância se concentre nas áreas externas da residência, como a rua e a entrada do condomínio. Quanto à parte da área descoberta da propriedade, que apresenta maior exposição ao risco referido pela autoridade policial, a PGR não objeta que receba uma atenção de vigilância, o que é diferente da presença física continuada de agentes de segurança. Esses agentes, porém, devem ter o seu acesso a essas áreas livre de obstrução em caso de pressentida necessidade. E agora, hein, gente? Moraes vai ser emparedado agora, né? Porque se ele, de um lado, deferir o pedido da PF, ou seja, se ele concordar, conceder o pedido da Polícia Federal, vai ficar claro que ele cometeu uma ilegalidade imensa, porque nem mesmo a PGR aceitou esse pedido, mostrando como ele é absolutamente desproporcional. Como ele viola direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade, a inviolabilidade do domicílio e a intimidade da vida familiar. Vai ficar ainda mais claro do que nunca que é apenas mais uma medida de força para pressionar, para constranger, para humilhar Bolsonaro e sua família. Por outro lado, se o Moraes não deferir o pedido da Polícia Federal e se ele acolher o parecer da PGR, ele vai, de certa forma, aí parecer fraco, como alguém que não tem pulso firme contra Bolsonaro, que ele diz ter.
E vai parecer fraco principalmente perante os próprios petistas e o governo Lula, que estão ali salivando de vontade de encher a casa de policiais, não só pela humilhação aí pro Bolsonaro, mas também com certeza pela chance de poder espionar o Bolsonaro, fazer vazamentos seletivos para a imprensa de situações íntimas e familiares de Bolsonaro e sabe-se lá o que mais. Afinal de contas, eles acabaram de vazar um monte de áudio que não tinha nada a ver com a investigação, tudo para atacar a credibilidade do Bolsonaro e das pessoas ao redor. E aí, gente? Como que o Moraes vai decidir, hein? Olha, eu não vou ficar surpreso de maneira alguma se ele deferir o pedido da Polícia Federal, ou seja, conceder o pedido da PF e negar o pedido da PGR, mesmo sendo algo absurdo. E eu também não vou ficar surpreso se ele optar pelo meio termo proposto pela PGR de colocar o monitoramento até a porta da casa do Bolsonaro, o que, a meu ver, também é bem invasivo e bem desproporcional diante da falta de evidências concretas de risco de fuga. Vamos então aguardar as cenas dos próximos capítulos e me conta aí nos comentários a sua opinião sobre o que Moraes vai fazer agora. Pois é, pessoal, nós sabemos que toda essa trama golpista, toda essa narrativa de golpe, ela cai por terra facilmente juntando dois pauzinhos, porque não houve armas, não tem minuta de golpe, não tem planejamento, não tem nem a participação do Jair Bolsonaro, que seria o principal beneficiado se esse tal golpe desse certo. E aí, tá aqui o jurista mostrando para nós, né, que falhas durante o processo acusam que realmente todo esse processo pode ser anulado. O que tem que acontecer, na verdade, é o André Mendonça, que parece que é o único ali, é o salvador da pátria, né? Parece que é o único que tem um juízo 100% perfeito, né? E aí, pessoal, o que tem que acontecer? O André Mendonça tem que ser corajoso e pegar todas as oportunidades que ele tiver para anular esse tipo de processo, pessoal. Ele tem autoridade para isso. Nós já vimos acontecer no Supremo Tribunal situações onde uma canetada, uma decisão monocrática de vários ministros, Gilmar Mendes, do Barroso, do próprio Alexandre de Moraes, uma decisão monocrática derrubou todo o processo. E agora nós temos essa situação aí que pode cair realmente no colo do André Mendonça para poder resolver tudo isso. Pessoal, vejam só, hein? Para quem pensava lá atrás, né, que o Lula estava muito enrolado, com 5 processos, 3 condenações, estava ali preso lá na penitenciária, ali na delegacia de Curitiba, ali da Polícia Federal, né? E para ele estava tudo acabado. Uma simples canetada ali de um juiz que colocou falando, não, o CEP não é de Curitiba, não, o CEP é de Brasília. E aí mudou todas as coisas. Uma simples canetada de um juiz mudou tudo e levou o Lula à presidência do Brasil pouco tempo depois. É por isso que eu estou falando, pessoal. O André Mendonça pode, ele tem esse poder de acordo com a Constituição, com a lei, com as regras e com essas brechas que nós acabamos de mostrar aqui, ele pode sim ser ali, né, o salvador da pátria, né? Quem diria que o Jair Bolsonaro, que na minha opinião, pessoal, fez várias escolhas erradas, né, de ministros, escolhas erradas para apoiar, por exemplo, o líder ali, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, escolhas erradas, por exemplo, fazendo algumas alianças ali em Brasília, mas teve uma escolha que ele fez certo, que foi a do André Mendonça, que salvou a pátria. Até do Cássio Nunes nós temos dúvida, né? Até do Cássio Nunes nós temos dúvida, mas a do André Mendonça realmente ele não tem deixado a desejar e tem sido o único que tem se contraposto ali às arbitrariedades e os ativismos que têm acontecido ali em Brasília, né? Vamos torcer para que isso aconteça, pessoal, para que realmente possamos ter uma notícia boa nos próximos dias, nas próximas semanas. Agora, em setembro, está marcado já o julgamento do Jair Bolsonaro, né? E eles não querem nem pensar em anistia, porque senão iria abranger o Jair Bolsonaro. Mas essa brecha na lei dá sim um fôlego, né? Um fôlego. E se os advogados usarem isso, e principalmente o juiz que tem a caneta na mão ali, pode cair no colo do André Mendonça, isso pode trazer benefícios para a população brasileira. E eu quero que você coloque aqui nos comentários. O que você acha de toda essa situação, pessoal? Coloque aqui agora, eu quero saber a sua opinião. Jair Bolsonaro vai ser condenado nesse julgamento agora em setembro?
ou não o André Mendonça vai ajudar e vai justificar, vai lavar a alma do povo brasileiro? O que você acha? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Aproveite também para se inscrever nesse canal, pessoal. Aqui é um canal de direita, conservador, com princípios cristãos. Você vai ficar muito bem informado. Nós temos várias matérias e vídeos aqui com furos, com denúncias que você não vê em lugar nenhum e nós trazemos aqui diariamente. Então, se inscreva agora, é totalmente gratuito, não leva nem 3 segundos. Faz o teste aí que você vai ver. Aliás, muitas pessoas também nos assistem aqui todos os dias e ainda não se inscreveu. Isso é um pecado, pessoal. Se inscreva aqui para ficar bem informado e você vai estar nos ajudando. E nos ajudando, você vai estar ajudando o Brasil, porque aqui nós somos um canal patriota, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.